Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo! O azeite de oliva é um dos tipos de gorduras mais falados, principalmente quando o assunto são gorduras saudáveis. Ele realmente é o mais indicado. Mas aí também surgem diversas dúvidas, né? Quando o assunto é azeite de oliva. Será que realmente eu posso utilizar em tudo que eu for fazer? Em tudo que eu for cozinhar, eu colocar o azeite de oliva? Será que tem algum tipo de cuidado? Tipos diferentes de azeite? Qual que eu vou escolher? Então fica comigo nesse vídeo que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E eu vou te contar também quais os benefícios que ele pode trazer para sua saúde. Mas antes de qualquer outra coisa, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem vários outros vídeos falando sobre benefícios dos alimentos. Tenho certeza que pode te ajudar bastante. E também não esqueça de ativar as notificações apertando o sininho aqui embaixo, que dessa forma você não perde nenhuma novidade do canal. O azeite de oliva é uma das gorduras mais utilizadas na região do Mediterrâneo. É uma região ali da Europa, né, que é realmente bastante usado o azeite de oliva, e ele é inclusive base da dieta mediterrânea, que tem sido cada vez mais comentada. O azeite de oliva, ele é proveniente das azeitonas, então através ali de um processo de extração, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre, a gente vai ter o azeite de oliva proveniente das azeitonas. E quando a gente fala que o azeite de oliva ele é bastante saudável, né? Muito legal para nossa saúde. Isso se deve principalmente por conta do tipo de gordura que a gente encontra no azeite de oliva. A gente vai ter 73% de gorduras monoinsaturadas, que é um tipo de gordura que pode fazer muito bem para nossa saúde. No azeite de oliva em específico, a gente vai ter o ácido oleico. E muito provavelmente, né, nessa de querer melhorar a sua alimentação, de trocar alguns tipos de óleos que você usa em casa pelo azeite de oliva, na hora que você foi comprar no mercado, você se deparou com alguns tipos diferentes e ficou um pouquinho na dúvida, né, qual será que eu devo escolher? Os principais tipos que existem de azeite de oliva são o extra virgem, o virgem e também o azeite de oliva refinado. O mais nobre de todos eles, o mais valorizado, que inclusive vai ter um valor um pouquinho diferenciado lá no supermercado, vai ser o azeite de oliva extra virgem. Todo aquele processo de extração que a gente comentou, né? Então, para retirar o azeite de oliva das azeitonas, essa extração vai ser feita a frio. Isso vai ajudar a manter as principais características do azeite e principalmente manter uma acidez baixa. Então, geralmente a acidez do azeite de oliva extra virgem fica no máximo em 0,8%. Isso garante que a gente tenha todos aqueles compostos que fazem bem para nossa saúde nesse azeite. E é por conta disso também que o azeite de oliva extra virgem é principalmente indicado quando a gente pensa em consumir algo in natura. Então, vou temperar uma salada, por exemplo, você pode colocar o azeite de oliva extra virgem por cima. Vou fazer ali algum tempero, um vinagrete, né, alguma coisa que fique crua, que você vai comer daquela forma, o azeite de oliva extra virgem é o mais indicado nesse caso. Já o azeite de oliva virgem, ele também vai manter muitas das características, mas ele vai passar por um processo de extração um pouquinho diferente, vai ser uma prensagem mecânica. Então, alguns dos compostos a gente acaba perdendo no processo, mas ele pode ser muito positivo quando a gente pensa em fazer coisas mais rápidas no fogo, né? Como é o caso ali de um refogado. Então, você vai poder utilizar, por quê? Porque ele aguenta um pouquinho mais as temperaturas. Já o azeite de oliva refinado, ele vai passar pela mesma prensagem mecânica que o azeite de oliva virgem passou, mas ele depois disso vai ter um processo de refinamento. Infelizmente, nesse processo, ele acaba perdendo muitas características e por conta disso também a acidez dele fica um pouquinho mais elevada. Mas não é de todo ruim não. A gente pode utilizar esse azeite quando a gente pensa em cozinhar, né? Então, quando a gente fala em grelhar alguma coisa, colocar algo no forno com azeite de oliva, o azeite de oliva refinado, ele pode ser indicado nesse caso. Por quê? Porque ele aguenta ainda mais altas temperaturas do que o azeite de oliva virgem, por exemplo. E é claro que o primeiro benefício que eu separei para você não poderia ser diferente
diferente. O azeite de oliva realmente é uma ótima opção quando a gente pensa em cozinhar. Ele é muito bom, principalmente quando a gente fala sobre substituição, né? Geralmente a gente acaba usando óleo de soja, óleo de canola, às vezes até mesmo banha de porco. O azeite de oliva ele vai ser uma melhor opção para esses outros tipos de óleo. Claro que levando em conta, né, essas características que a gente comentou sobre os diferentes tipos de azeite. Mas sim, você pode utilizar o azeite de oliva aí na sua rotina, na sua cozinha. E outra coisa muito legal quando a gente fala sobre azeite de oliva é que ele é um potente anti-inflamatório. Ele consegue reduzir a inflamação do nosso organismo. Inclusive, o grande responsável, né, por essa atividade do azeite de oliva se chama óleo cantal, que é um desses compostos, né, que a gente encontra dentro do azeite de oliva, que inclusive alguns estudos já mostraram que ele vai ter uma atividade muito similar ao ibuprofeno, que é um conhecido anti-inflamatório, né? Quem nunca foi na farmácia comprar um ibuprofeno? Esse óleo cantal ele pode ter uma atividade muito parecida lá dentro do nosso corpo, atuando então na redução da inflamação. E quando a gente pensa em inflamação é algo super importante, porque muitas das doenças crônicas que a gente tem atualmente, como é o caso da diabetes, da obesidade, a gente tem como base delas a inflamação de baixo grau. Então a gente vai ter ali uma inflamação constante no nosso corpo, o que não é muito positivo. Então a gente precisa ter estratégias, né, para controlar essa inflamação. E quando a gente consome alimentos, como é o caso do azeite de oliva, que tem esse composto super especial que ajuda a reduzir a inflamação do corpo, a gente vai estar dando uma ajudinha a mais, até mesmo para a gente conseguir controlar essas condições, né, que podem vir a acontecer. E além da propriedade anti-inflamatória, o azeite de oliva ele consegue atuar também como um antioxidante. Então, além de todas essas gorduras boas que a gente falou, né, esses ácidos graxos, a gente vai ter duas vitaminas que são super importantes quando a gente pensa em antioxidantes. Então, dentro do azeite a gente tem principalmente a vitamina E, que atua super bem como um antioxidante no nosso corpo, mas também temos a vitamina K. E podemos falar também que o azeite de oliva ele vai ajudar no controle e na redução de doenças cardiovasculares. Eu comentei com vocês sobre a dieta mediterrânea, né? O padrão mediterrâneo de alimentação. É uma das dietas mais estudadas atualmente e é uma das mais promissoras quando o assunto é controle de doenças cardiovasculares, cardíacas. E claro, o azeite de oliva ele acaba sendo a base dessa alimentação que tem demonstrado aí resultados muito promissores. Então, por ele ajudar a reduzir a inflamação, né, que a gente estava conversando, ele também impede que o LDL, que é aquele colesterol que não é tão legal assim, seja oxidado e forme placas lá dentro dos nossos vasos, que é o que pode levar a uma aterosclerose, por exemplo. Então, é muito positivo, né, a gente pensar não só em reduzir o colesterol ruim, mas também em não deixar que ele se oxide lá nos nossos vasos. E o azeite de oliva ele pode ajudar bastante nesse sentido. Consumir mais o azeite de oliva também pode ajudar no controle da pressão arterial. Então, uma combinação, né, de todos esses outros benefícios que a gente foi comentando. É claro que a gente precisa de um padrão alimentar mais equilibrado, né, mais saudável, mas sim, a gente pode ver melhora também na nossa pressão arterial. E claro, né, como uma fonte de gordura, o azeite de oliva é muito legal também quando a gente pensa em saciedade e também em baixar o índice glicêmico de uma refeição. Baixar o índice glicêmico de uma refeição é sempre muito positivo, né? Quando a gente pensa em saúde, até mesmo em emagrecimento. Por quê? Quando a gente acrescenta uma fonte de fibras, uma fonte de proteínas, ou no caso do azeite, uma fonte de gorduras, a gente vai lentificar a absorção de carboidratos, da glicose. E com isso a gente não vai ter aqueles picos de glicose no nosso sangue e também não vamos ter picos de insulina, né? Então, tanto a glicose quanto a insulina em excesso no nosso organismo não são legais quando a gente pensa tanto em saúde quanto em emagrecimento. E a saciedade, lógico, né? A gordura ela vai trazer essa saciedade aumentada. A gente tem que ter parcimônia ali na quantidade que a gente vai utilizar, mas pode sim ser um aliado, ainda mais tendo todos esses benefícios que o azeite pode trazer. Como eu acabei de falar, a gente precisa ter um cuidado na quantidade que a gente vai utilizar do azeite. Não podemos esquecer que ele é uma fonte de gordura, e a gordura ela é por si só mais calórica. Então a gente tem que ter um cuidado na quantidade que você vai utilizar, principalmente
principalmente se o seu objetivo é o emagrecimento. No emagrecimento a gente tem que ter esse cuidado, esse controle nas calorias que você vai ingerir. Então a gente precisa ter essa atenção, né? Principalmente nas receitas que você vai utilizar, até mesmo se você for temperar alguma coisa, não pesar muito a mão aí no azeite de oliva. E como a gente comentou, o azeite você pode utilizar sim para cozinhar aí na sua rotina. Então, levando em conta aquelas questões, né, de diferentes tipos de azeite, você pode utilizar. O que a gente precisa ter cuidado, que talvez você já tenha escutado por aí, é que o azeite de oliva ele pode queimar e soltar alguns compostos tóxicos ali quando a gente submete ele a altas temperaturas. Realmente ele é um tipo de gordura que o ponto de fumaça, ou seja, a temperatura com que ele vai realmente queimar, ele é um pouco mais baixo do que os outros óleos que a gente tem o hábito de utilizar na nossa cozinha. Mas quando a gente está grelhando, refogando ou até mesmo assando algo no forno com azeite, dificilmente a gente vai alcançar essas altas temperaturas. Então não precisa ficar com medo. É realmente quando a gente vai, por exemplo, fritar algo por imersão, né? Que o alimento tem que ficar imerso ali no óleo. Aí sim a gente tem que ter um cuidado a mais para que esse azeite não queime, né? Não chegue nessa alta temperatura e acabe soltando algum tipo de composto. E você já utiliza o azeite aí na sua rotina? Gosta de utilizar? Tem alguma receita diferente? Escreve para mim nos comentários. Não deixe também de curtir o vídeo. Dessa forma você me ajuda e eu sei que você gostou desse conteúdo. Não esquece de compartilhar o vídeo com algum amigo, alguma amiga sua que pode gostar de todas essas informações também. Espero você nos próximos vídeos. Um beijo, tchau, tchau!